Provérbios, capítulo 16, o versículo é o 6. Provérbios 16, 6. Eu dei desde 6 horas da manhã. Diz assim: duas coisas, pela verdade, pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Não existe misericórdia de Deus sem a verdade. Eu posso ter ido longe demais, mas se eu falo a verdade para Deus, o que acontece? Eu vou encontrar misericórdia. Lembra comigo Provérbios 12, 17. Vamos rever? O que diz lá? O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Então, quem quer, aí vai ter. Aí nós fomos aqui ver 2 casos na Bíblia, para você entender. Primeiro, aquela mulher, vou começar pela mulher, de Marcos 5, 33. Não vou falar da cura, não. Ela foi curada, mas não é a cura. É essa parte aqui. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido. Nós sabemos o que fazemos, nós sabemos o que aconteceu conosco. Eu falei o seguinte, passe brincadeira cômica isso aqui, mas é uma brincadeira. Eu falei, você pode pegar nos outros cursos, está igual. Eu falei, alguém disse, ô Jaime, você ontem tomou uma pinga? Ou depois que você se converteu, você tomou uma pinga? Eu disse, rapaz, vou dizer a verdade, teve um dia que eu estava meio desligado, me serviram uma feijoada, eu acabei tomando uma caipirinha, mas não tomei não, tá? Só um exemplo só. Quer dizer, porque se eu tomei, eu sei que eu tomei, não é verdade? Então, ela está dizendo, ela sabia o que lhe tinha acontecido. Aí o que a Bíblia diz? Aí diz, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe o quê? Disse-lhe o quê? Toda a verdade. Quem quer tem que falar isso. Aí toda a verdade falou, o que aconteceu? Versículo seguinte, Jesus vai lá, ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Então, você falando com Deus, pode ter sido, como o pessoal dizia, pode ter sido um pecado cabeludo, mas você falou a verdade com Deus e a quem você ofendeu, é claro. Então, você vai encontrar a misericórdia. O outro foi o Davi. No Salmo 51, vamos até o Salmo 51, versículo 3, por favor. 51, versículo 3. Ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Então, ele conhecia as transgressões, sabia que o pecado estava diante dele. Por isso, ele encontrou a misericórdia. E voltando no versículo 1 do Salmo 51, diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, não foram poucos pecados, não foram poucas misericórdias. Ele sabia que Deus tinha muita misericórdia. Nós devemos de entender. E acreditar nisso, que vamos ter de Deus. Aí eu voltei aqui para dar mais alguns detalhes na Bíblia Sagrada. Nós vamos agora, pessoal, para o livro de Isaías. Primeiro no capítulo 1, que eu não dei durante o dia esse. Isaías, capítulo 6, desculpe, pessoal, 6, isso, do versículo 1 em diante. Isaías 6. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, são anjos. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como Atenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse, eis que tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Então Deus sabia dele, mas quando ele falou para Deus a verdade, quer dizer, Deus pôde agir a favor dele, tocá-lo com brasas do altar. É o que Deus quer fazer comigo, com você, com qualquer pessoa. Agora, nós devemos de entender, não fiquem zangados, que como eu falei, isso é desde 6 horas da manhã. Eu falei até para pastor não ficar zangado, que pode ser até ofender até o pastor. Mas, muita gente, às vezes, está na igreja, mas ainda não nasceu de novo. Por isso que eu falei, não se escandalize. Pode ser até alguém que está no púlpito da igreja. Ele tem uma boa eloquência, quer dizer, tem uma capacidade de transmitir bem a mensagem, o recado. Ele foi entrar, mas não entrou pela porta.
Foi entrando, se tornou, fez um curso de teologia, entenda bem. Mas por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala na primeira carta de João 3,9, o que ela diz para a gente, pessoal? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer. Preguei 6, 9, 2, 5, eu não dei essa parte. Mas coloca isso no coração, qualquer. Então, se a pessoa vive na prática do pecado, ela deve falar com Deus. Deus, então eu quero nascer de novo, Deus. Mesmo que seja um pecador. Porque quem nasceu de novo não consegue viver na prática do pecado. Vamos para João capítulo 3, versículo 3. João 3,3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O 5, o Nicodemo não entendeu. No 5 ele diz assim: Jesus respondeu, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, a pessoa, para entrar, tem que reconhecer que às vezes não aconteceu, ela está na igreja, então deve falar: Deus, então eu quero um novo nascimento, porque se a pessoa nasceu de novo, ela não vive na prática do pecado. Quando ela nasce de novo, ela tem um desejo. Qual o desejo? 1 de Pedro 2,2. 1 de Pedro 2,2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Do que está falando a Bíblia ali para nós? Da palavra de Deus. Então nós devemos desejar afetuosamente como menino. A criancinha procura o seio da mãe. Se não procura o seio da mãe, procura a mamadeira, né? Mas ela quer mamar. Ela está sendo mama, se não tem para ela, ela abre o berreiro. Eu tenho essa experiência bem viva agora, né? Estamos com uma criança de 1 mês em casa. Então, se não dá o mamar para ela, quer dizer, ela mostra quem manda no pedaço mesmo, né? E ela não vai calar, vai chorar lá, vai pedir tudo. Nós temos que desejar esse crescimento. Aí a pessoa, depois do novo nascimento, porque aí você vai começar a provar as coisas de Deus, você vai provar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e ainda vai ter mais nesse assunto. Talvez é um erro nosso. Qual o erro? De não ensinar o temor do Senhor. Salmo 34:11 diz: isso eu tenho dado para vocês: vinde meninos e eu vos ensinarei o temor do Senhor. O que é o temor, pessoal? O respeito. Vamos voltar para Provérbios 16:6, que ele falou para nós algo forte. Ele diz então: pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Agora o versículo seguinte, aí o final do versículo diz: e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, se nós não ensinarmos o temor do Senhor, as pessoas não vão se desviar do mal. Elas vão continuar, entenda bem, sendo atraídas pelo mal. Então nós temos que mostrar o novo nascimento. Mostrou o novo nascimento, entenda bem, devemos mostrar à pessoa que ela deve agora, entenda bem, ser desviada do mal, e aí ela vai conhecer Deus verdadeiramente. Ela vai conhecer o Senhor. Versículo 7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz com que tenham paz com ele. Inimigo, pensa a pessoa que está contra ela, ou a pessoa contra quem ela errou. Deus fará. Pastor Jaime, eu não quero pedir perdão ao fulano, porque ele não vai me perdoar. Não, irmão. Deus faz com que ele tenha paz contigo. Isso é muito importante, você aprender essa palavra de Deus. Quando os caminhos são agradáveis a Deus, ele faz isso. Pode ter certeza que ele faz. Ele vai trabalhar a seu favor, mas tudo está aqui no início do versículo. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade. Não tem outra maneira, não tem outro jeito, a pessoa tem que fazer isso, e tem que ser uma coisa constante. Lembra comigo, que eu vou recapitular para você, agora vai entrar na família. 1 Coríntios 15:58. Lembra? 1 aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constante, sempre abundante nas obras do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, porque vai refletir na família. A família começa a ver que você é uma pessoa firme, e você é constante na sua fé. Você não é aquela pessoa que tem lampejos de sangue. Não, você assumiu um compromisso com Deus, você assumiu um compromisso com o Senhor, você assumiu realmente uma vida com Deus agora, a vida completamente diferente. As pessoas vão notar isso, aí você vai ver mais ainda agora, que é o que eu quero passar para você. Malaquias 3:18.
Diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mesmo que o seu marido tenha um testemunho ruim de um colega de trabalho, que diz que é crente, mas fala palavrão, entenda bem, faz isso, faz aquilo, faz coisa errada, aí ele vai ver: não, mas a minha mulher é uma serva de Deus, ela é constante. Ou, ao contrário, a esposa começa a ver, entenda bem, que ela conhece alguns crentes que são inconstantes, mas o marido dela não, ele é firme e constante. Isso reflete na sua casa, isso reflete na sua família, até nos momentos de adversidades. Quando está todo mundo desesperado, você mostra confiança. Não, Deus é poderoso, Ele muda qualquer situação. Mas pastor Jaime, seja qual for a situação, Ele é Deus. Você tem que ganhar essa confiança. Essa confiança vem, você nasce de novo, você começa a desejar o crescimento espiritual, como Pedro falou, você então pede a Deus que você quer o temor no coração, pois o temor pode ser pedido, eu não citei, mas cito para você, alguns conhecem, é o Salmo 86, versículo 11, que ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. Então você começa a ter esse coração temente a Deus, você se desvia do mal, e as pessoas vão notando isso, vão percebendo. E no dia da adversidade, quando todo mundo está desesperado, todo mundo está angustiado, você está firme. Não, Deus vai mudar essa história. Por quê? Porque eu conheço um Deus que é misericordioso, eu conheço um Deus que é poderoso, eu conheço um Deus que faz o impossível se tornar possível. Como uma senhora me contou, que o câncer se espalhou pelo corpo, metástase. Quer dizer, quando chega assim, entra o desespero. Mas quando alguém conhece Deus, ele sabe que Deus pode mudar esse quadro. Eu repito sempre para vocês o caso da senhora da Coreia, que pediu oração para o missionário R.R. Soares. Ela tinha 8 pontos de metástase. Quer dizer, 8 pontos de câncer espalhado pelo corpo. Todos os 8 pontos desapareceram. Mas ficou um que tinha subido 7 com... Ela não aceitou, não. Filipenses 1:6. Aquele que começou a obra é poderoso para terminar. Então, a mesma coisa somos nós. Nós não fazemos acordo com o diabo. Então, é importante você começar sempre diante de Deus. Não devia errar, mas se errar, fala a verdade. Aí a misericórdia te cobre. Consequentemente, você vai ter a presença de Deus com você, você vai ter a presença do Senhor, e esta presença vai ser notada principalmente nos dias de adversidade. Lembra comigo, vamos relembrar: Deus, ausência de medo, medo, ausência de Deus. Não, eu tenho medo que vai acontecer isso. Não vai, porque eu tenho um Deus vivo. Eu tenho um Deus que muda qualquer situação. Eu tenho um Deus que faz mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse Deus que nós temos que conhecer. Que faz um câncer desaparecer em 8 pontos. Sabe lá o que é isso? Mas pode falar muito mais da Bíblia. Faz um homem ressuscitar depois de 4 dias. E nós temos tendo lampejos. Nessas campanhas eu tenho explicado, tenho falado para vocês. Quantos testemunhos bonitos. Mas, pessoal, nós estamos longe. Tem situação que você sente, às vezes, impotente dentro daquela situação. Quando encontra uma pessoa especial, entende? Quando eu digo especial, pessoa com cuidados especiais. Aí todo mundo acha que, não, eu não posso deixar de crer que Deus não mude aquele quadro. Mas, pastor Jaime, é assim mesmo, nós temos que amar. Claro que vamos amar até mais do que os outros, porque por isso que está precisando de cuidados especiais. Isso quer dizer o quê? Precisa de cuidados mais cuidados, né, do que a outra pessoa. É verdade que a outra caminha sozinha, a outra faz isso, mas é uma coisa que com o tempo ela não vai poder fazer o que uma criança normal faz, ela não vai poder fazer, ela precisa, claro, de cuidados especiais. Mas o que eu estou dizendo, eu não posso deixar de crer no meu coração que Deus não mude aquele quadro. Que Deus não mude. Muda. Pode ter certeza, uma pessoa com Alzheimer, que disse, mas pastor, está no estágio muito avançado, mas Ele é Deus. Nós é que temos que crescer na fé, crescer no conhecimento dEle, cada dia mais amar a justiça, entenda bem, e aborrecer a iniquidade. Cada dia nos envolver mais e mais com a presença de Deus. Andando no caminho santo, nós vamos conhecer esse Deus santo, que faz até mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Para a segunda parte, que é João, capítulo 1, versículo 45. Olha que revelação Deus está nos dando hoje, grande. Ele diz assim, 1,45, Natanael e Filipe.
Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Às vezes o homem de Deus não examina bem as escrituras, entende? Ele dá a opinião errada. Você vê que Natanael é um homem de Deus, porque o próprio Senhor vai falar a respeito disso. Mas às vezes o homem de Deus erra. Como tem pessoas que dão às vezes um parecer por conta deles, sem uma direção do Espírito Santo. Quando ele falou de Nazaré, não vamos entrar no mérito aqui, que muito meio teológico fala que Nazaré não tinha uma boa fama, uma fama de que eram mais ou menos desligados do verdadeiro judaísmo. Não vamos entrar nesse mérito, não. Vamos ficar aqui só nessa parte de agora. Quando ele falou assim, pode vir alguma coisa boa, qual foi a resposta do Filipe? Vem e vê. É que eu tenho dito, nós temos que pedir sabedoria para falar de Deus. Tiago 1,5, a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Olha o que diz. E se alguém tem falta de sabedoria, algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança por terra, e se lhe é dado. Então, peça a Deus. Nós temos que pedir para Deus, Deus, eu quero, eu preciso disso, sabedoria, para convidar as pessoas. Eu convido, nunca tenho às vezes estamos insistindo. Falei daquele pastor que a mãe não queria ir para Jesus, e ele foi com sabedoria, falando para a esposa dos milagres, e a esposa então ficou sabendo, a mãe acabou ouvindo e um dia foi. E hoje eu falei do pastor Adriano, pastor da Vila Ré. Pode perguntar isso para ele. O pastor Adriano, ele estava simplesmente com uma briga muito grande com a mãe que começou a ir na igreja. A mãe se converteu, se tornou uma mulher de Deus, e ele brigava com a mãe que assistiu o programa, mas xingava mesmo e tudo. E a mãe não, insistiu. Aí ele, quando a mãe botava, ele saía da sala. Quando ele saiu da sala, ela começou a aumentar a televisão e começou a notar, ela começou a notar que ele estava atrás da cortina. Depois ele conta que ele ficou de curiosidade. E foi para a igreja. Peça a Deus. Às vezes você vai lá, vê. Não, eu não gosto disso. Um dia assiste, o homem é curioso e acaba assistindo. A curiosidade levou então Natanael até Jesus. E diz aqui o seguinte, e Jesus viu Natanael vir ter com ele. E disse dele, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quer dizer, intenção de fazer o mal, maldade. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Quer dizer, que intimidade é essa? Quando o senhor me conhece? Para falar a meu respeito, né? Eu contei que tem país aqui perto, nós temos igreja lá, que aqui é comum você chegar para uma pessoa e falar, amigo, sabe onde fica a rua tal? Ou amigo, sabe onde tem uma agência dos Correios? Sabe onde tem um banco Bradesco? Sabe onde tem o banco Itaú, um exemplo? Lá, quando você chama, principalmente de uma autoridade, chama de amigo, amigo? Que intimidade, eu não te conheço, você não é meu amigo. Talvez seja a cultura deles. Nós aqui temos essa tranquilidade, chamaram um de amigo, eu chamo. Amigo, por favor, sabe onde fica isso? Amigo, você viu isso, viu aquilo, né? Mas lá não tem. Então, quando Jesus mostrou assim uma intimidade com ele, disse, mas de onde você me conhece? Para dizer que eu sou um verdadeiro israelita e que não tenho dó, não tenho maldade comigo. Aí Jesus fala para ele assim, Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Por que essa surpresa? Sempre falamos sobre isso. Por quê? É o que nós entendemos, vocês já ouviram que a nossa opinião é de quase todos, vamos dizer assim, no meio evangélico, meio cristão, é que era uma coisa entre ele e Deus. Uma coisa que ninguém sabia, uma coisa só entre Deus. Como é que então que Jesus viu? Ou Jesus era o próprio Deus, ou realmente era o enviado de Deus, porque só Deus sabia o que ele estava fazendo debaixo da figueira. Aí eu expliquei para vocês há um tempo atrás, que nós não podemos aceitar algumas coisas que as pessoas trazem como história. E um rapaz falou comigo, um pastor Jaime, você conhece a história do Natanael? Eu conheço, está na Bíblia. Ele disse, não, aquela história que quando o Herodes mandou matar as crianças, ele pegou a criança, a mãe dele pegou o Natanael, que era bebê, e escondeu embaixo da figueira. E ele conhecia a história, por isso que ele se surpreendeu quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Essa história é bonita, não é? Ele é bonita, não é, pastor? Mas está escrito aonde? Sabe o que ele falou para mim? Esquece, pastor. Verdade. Não temos que fazer isso. Ali era uma coisa entre ele e Deus, que surpreendeu, mas agora que eu quero pegar para você, Jesus era Deus, mas estava aqui como
homem. Então, por que Jesus falou que viu debaixo da figueira, que era uma coisa entre ele e Deus? Vamos para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, ou do conhecimento, conforme a tradução. É quando Deus dá ciência a uma pessoa, o que acontece com a outra, que no meio evangélico, principalmente pentecostal, é chamado de divina revelação. Houve um tempo que muita gente, ainda tem gente assim, que procura profetas particulares. Não, porque aquele irmão revela. Aquela irmã revela, vamos lá que ele revela, vamos lá que revela. Desculpe, mas parece que está tratando a obra de Deus de maneira diferente. Parece que você está indo lá com alguém que vai ler a sua mão, alguma coisa. Para com isso. Isso é um dom do Espírito Santo, não é dom do homem. O homem não tem dom, irmão. Esse dom não é do homem. Não, porque ele tem o dom da revelação. Ele tem o dom, não tem. O dom é do Espírito Santo. A um é dado pelo Espírito. A dado, quem dá é o Senhor, é dele. Do Espírito, a palavra da sabedoria a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Eu posso dizer que quantas vezes eu sei que eu fui usado na palavra do conhecimento, que às vezes uma pessoa chega para mim e diz, pastor Jaime, o senhor contou tudo o que eu estava precisando de ouvir. Eu não sabia do caso, foi por Deus. Contei da dona, uma senhora, que é jornalista, e ela estava com câncer no couro cabeludo, eu não sabia. Ela chegou na Praça da Sé, nem tinha igreja na São João ainda. Ela disse, pastor, Jaime, eu vim que precisa fazer uma oração por mim, e eu não deixei ela concluir. Eu falei, irmã, só me perdoe, que eu estou indo agora fazer um programa de rádio, estou atrasado, é lá em Santo Amaro, lá na Rádio Mulher, naquela região ali, e a Rádio Morada do Sol. E eu falei, mas deixa eu orar pela senhora. Eu coloquei a mão na cabeça dela e disse, ô câncer, sai dessa mulher em nome de Jesus. Mas eu não sabia, eu não lembro. Quer dizer, foi por inspiração. Ela ficou espantada, olhou para o obreiro e falou assim, mas quem falou para ele que eu estou com câncer? E eu perguntou, mas só está com câncer? Eu estou com 2 tipos de câncer no couro cabeludo. Meu marido é médico. E depois ela veio dar o testemunho que os 2 tipos de câncer desapareceram. Quer dizer, foi por Deus, quer dizer, eu não sabia de nada. Outro caso foi uma senhora chorando, vocês conhecem lá do Vale do Paraíba, aquela região de São José dos Campos, ela estava sendo atendida por uma obreira, eu desci, eu falei, irmã, a senhora tem que aprender a perdoar, ela estava chorando. Ela disse, mas eu não consigo, ela não conseguia perdoar a ela mesma, porque quando ela casou dentro de um terreiro, porque a futura sogra, não gostava dela. E então ela foi num terreiro para pegar a bênção da entidade para não atrapalhar o casamento. E ela casou. Aí ela ficou feliz e pediu a entidade para abençoar. Depois de casada, anos depois, ela começou a ter problemas, até no casamento, na vida particular. E ela disse, pastor Jaime, como é que Deus pode abençoar um casamento que foi feito no terreiro? Por isso eu amo o meu marido, eu tenho um amor muito grande, eu sei que eu sou amada pelo meu marido também, mas nós não podemos ficar juntos, porque afinal de contas foi isso assim, Deus não pode aprovar esse casamento. Eu falei, não para com isso. Já ouviu alguém falar santa ignorância? Ele diz, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Só fez na ignorância, só não conhecia Jesus. Entende? A Bíblia diz, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E eu expliquei para ela que o casamento é uma instituição divina. Tanto faz ser feito num lugar ou no outro. A pessoa vai na idolatria, na feitiçaria, por ignorância. Tem gente que não vai em lugar nenhum e é casada. Você casou só no civil, está casado. Casado direitinho, casado. O juiz é a autoridade. Então, era falta de entendimento, mas eu tive a palavra do conhecimento para conversar com ela. Então, você pode ser usado assim, qualquer pessoa pode ser usada assim, desde que seja do Senhor. Deus dá esse dom para a pessoa. Deus usa verdadeiramente a pessoa nesse dom. Jesus foi usado. Então, ele ficou espantado. Aí, Jesus vai falar para ele assim, porque Jesus disse-lhe, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás, somos nós. Nós não podemos achar que agora, todas as vezes que você vem aqui, o pastor já vai revelar o que você estava fazendo. Não. Ou qualquer outro pregador. Nem temos que procurar essa pessoa que diz que é rezado, que ela revela. Não. Nós temos que procurar Jesus. A palavra de Deus, ele diz, disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Isso aqui é forte, porque lá no livro do Gênesis, capítulo 28,
Veja que coisa muito forte para nós. Capítulo 28, versículos, dá o 11, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar, o 12 agora, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ele está dizendo, eu sou aquela revelação de Jacó, quer dizer, os anjos de Deus, eles descem e sobem sendo em cima do Filho do Homem, que é o Salmo 103, versículo 20, o que ele diz lá? Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, os anjos de Deus ouvem a voz da palavra. Nós temos que seguir a palavra de Deus. Lembra da brincadeirinha? Ó Deus, fala comigo. E Deus diz, vai ler a Bíblia. Então, você tem que seguir hoje a palavra. Não procurar, ainda que você tenha sido usado por Deus, ou alguém foi usado por Deus, para te revelar algo. Ainda que ele tenha sido usado, você não tem que procurá-lo para ele te revelar algo, você tem que procurá-lo para ele te dar a palavra de Deus. Ô Natanael, você verá coisas maiores, porque agora você vai ter conhecimento do reino dos céus, você vai ter conhecimento do reino de Deus. Muita gente está presa nisso, pessoal. De vez em quando você ouve pessoas falar, não, eu tenho uma pessoa que é missionária, que é missionário, que é pastor, que é pastora, que é evangelista, é um profeta, e sempre que eu quero uma coisa, ele consulta lá a Deus, e Deus revela para ele. Para com isso, irmão, Deus revela a palavra. Cuidado para você não entrar nisso, não pode de maneira alguma. Nosso contato com Deus é pela palavra. Este é o meu filho amado. Vamos ver isso aqui rapidinho, que eu nem preparei para isso aqui agora não. Pode ter certeza que eu não preparei. Mas vamos para João capítulo 17, Mateus capítulo 17. Eu não dei nos outros cultos não. Diz, e Pedro, versículo 4, vou ler do 1 para entender rapidinho. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. E as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Não temos que escutar ninguém. Escutar é Jesus, escutar a palavra de Deus. É aqui que você vai conhecer Deus e é aí que você vai viver com Deus.